Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Bonato, esse é meu canal Luz de Certeza. Sou psicoterapeuta pelo IBPC e hoje eu vou falar para vocês. Tem um vídeo antes desse que foi ao vivo, né? Que eu falei sobre vida espiritual e ali eu trouxe algumas coisas, alguns pontos que ficaram em aberto para muitas pessoas por não entenderem, por nunca ter parado para pensar e analisar sobre como a vida espiritual ela está em nossa vida, né? Então, como os detalhes da nossa vida eles são aparentemente levados por nós não nos deixar olhar esses detalhes. Então, a vida espiritual ela existe e o mal ele existe, né? Então, os seres angélicos, né? Para mim que sou católico, ele existe, né? Como o Pedro Siqueira relata no livro dele, que eu estava lendo agora há pouco, que é, se eu não me engano, Você Também Pode Conversar com Deus. Isso não é nada de macabro, nada de espiritismo, né? Então, assim, se você sente muita coisa e você não consegue expressar de uma maneira real, você se perde no que o mal quer que você faça. Então a gente sempre tem essa guerra espiritual dentro da nossa cabeça. O mal ele pode conduzir você a fazer coisas, mas você toma a decisão antes dessas coisas acontecerem. Consegue entender? Então não é que ele conduza você 100%, isso nunca vai acontecer. Mas e se ele for conduzir você a 100%, né, que você não consiga falar não, Deus ele vai intervir. Então por que ele não vem intervir? Porque você escolheu. Então senão ele colocaria um anjo na tua frente e te mostraria que esse não é o caminho, né? Isso aconteceu com muitas e muitas pessoas, né? Tanto na vida dos santos que a gente consegue ver. E por que não acontece com a gente? Porque ali está a nossa escolha. E aí é que está o grande ponto. A gente acha que a gente sempre foi conduzido para algo ruim, sem querer. A gente olha para as coisas ruins que nos aconteceram e a gente tende a colocar a culpa nos outros, no mal, nas consequências, né? No diabo, na carne, enfim. E não, a gente sempre tem a escolha. Por mais pequena que seja, por mais criança, imaturo que você fosse, você teve a escolha. Então a escolha é o pequeno livre-arbítrio que a gente tem, é a nossa escolha. Se Deus quiser mudar a nossa escolha, Ele vai fazer a gente mudar. Mas Ele quer que a gente escolha. Ele quer que a gente peça. Então pedir é uma escolha. Pô, Felipe, se Ele sabe que eu preciso disso, se Ele sabe já onde eu tenho que chegar, se é isso que Ele quer, por que Ele não me dá? Porque senão tiraria o meu livre-arbítrio, né? Então, o mal que existe no mundo, ele também é usado por Deus. Consegue entender? Então, se você escolheu aquele mal, você escolheu algo que Deus permitiu. Ele permitiu o bem e Ele permitiu o mal. E você escolheu ir para o mal. Você vai ter as consequências dele. E as consequências dele, muitas vezes, são muito pequenas, porque Deus tem infinita misericórdia para conosco, né? E essa infinita misericórdia é justamente o que o mal não quer que a gente veja. Então a gente olha para o mundo e a gente acha que Deus não pode nos perdoar pelas coisas ruins que a gente fez, ou pelos pecados que a gente está refazendo, ou pelas coisas que a gente pensa, né? E aí a gente vai contra a primeira, se não for o máximo pecado, esse é a gente não confiar na misericórdia de Deus, né? E esse não confiar na misericórdia de Deus já é eu agir com soberba, eu achando que Deus não é o Todo-Poderoso. Consegue entender? Por mais que isso na cabeça de vocês aparenta ser algo bom, né? Não, Deus, né? Eu olho para Deus e ele não vê felicidade de mim, eu não mereço Ele, tudo bem, nenhum de nós merece.
Todos nós temos os nossos pecados, nenhum de nós merece. Mas por que que você, logo você, é o que não merece menos, sabe? Aquele que tá separado. Você não tá separado. Você se colocar separado é você ir contra a misericórdia dele, se colocando acima dele. Consegue entender? Quando você acha que você não merece nada, mas não aquela humildade que é intrínseca. Você não vai atrás dele porque você já sabe que você é tão ruim que você não acredita que ele possa te perdoar. Consegue compreender? Você é pior que os humildes. E os humildes aqui, pessoal, não é aquela pessoa pobre, né? Eu espero que vocês entendam isso. Né? A pessoa realmente humilde, a pessoa realmente sincera, porque a humildade ela vem da sinceridade. Se eu sou sincero comigo mesmo, então eu vou começar a me tornar mais humilde todos os dias. A humildade ela é escalável, tá? Então, voltando, o que eu teria para dizer? As pessoas, elas estão vendo tudo como se fosse, como se a vida fosse isso aqui, entendeu? A vida não é só isso aqui. Então, antigamente, 1000 anos atrás, se existia muito, né, com 500 até 500 anos ali depois de Cristo e depois também, mas foi diminuindo, se existia muito a visão espiritual. As pessoas sabiam que não estavam sozinhas, sabiam que por trás de palavras existia 1 milhão de coisas. E hoje não existe nada por trás das palavras. Por isso que as pessoas falam muito. Por isso que vocês não sabem mais escutar. Consegue entender? Então a gente fala coisas fúteis o tempo todo. A gente fala o que o nosso pensamento está trazendo. E o nosso pensamento ele não é mais um pensamento que está no mundo espiritual. O nosso pensamento ele virou material. E o pensamento que se torna material, ele age de forma material. Só que a gente não é material. Nós, seres humanos, temos alma. Temos alma, corpo e espírito. E aí vocês esqueceram do espírito. Vocês estão só em alma e corpo. E aí a alma, ela está dominada pelo corpo. É isso que o pensamento faz. Cadê o espírito, Felipe? O espírito, vocês esqueceram. O espírito foi embora, porque vocês podem não acreditar em nada disso. Mas vocês não pedem mais as coisas espirituais. E o que são coisas espirituais? Os dons, os sete dons do Espírito Santo. A inteligência, a sabedoria, fortaleza. Não vou lembrar de todos agora, me desculpe, mas eu vou trazer um vídeo sobre isso. Então se apegue nisso. E se apegar também não é você ficar, não, então agora se movimentou aqui uma luz, eu já tô surtando. Não é isso. É mais concreto o negócio. Se eu tô sentindo, eu vou verbalizar uma emoção. Se eu tô com raiva, eu verbalizei a minha raiva, eu xinguei uma pessoa. Antes disso, se eu tivesse me sentido, se eu soubesse que estava incomodando alguma coisa dentro de mim, pode ter certeza que já é o mundo espiritual. Pode ter certeza. Porque nada nesse mundo acontece sem ser pelo Espírito. Então a visão de pessoas que estão buscando uma coisa que não existe é justamente isso. A gente está buscando o tempo todo dinheiro, né? E se eu estou buscando dinheiro, eu vou pro inferno. Gente, é exatamente isso. Se eu estou buscando dinheiro, ele já falou, eu vou pro inferno. E eu vou, não, eu vou ser mais duro ainda. Eu já tô no inferno. Porque eu não tô vendo o mundo espiritual, entendeu? O sucesso não é nada de dinheiro, não é nada material. O sucesso é não ir pro inferno. E para eu não pro inferno, o dinheiro não faz muito efeito.
Consegue entender? Eu tenho que estar buscando outra coisa, eu tenho que estar buscando seguir as regras da igreja. E as regras da igreja não é eu seguir elas dessa forma material, é eu entendê-las, porque quando eu entendo, eu sou bom. Quando eu sou bom, eu sigo as regras da forma que Deus quer que eu veja no mundo espiritual. Então ele se mostra pra gente quando a gente começa a ver isso. Então eu te mostrando isso, você vai começar a entender sobre você. Você vai ver que a maioria das coisas que acontecem, tiram vocês do eixo de vocês, é puramente espiritual. Então tava lendo um livro aqui, A Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis. É bem conhecido esse livro. Vamos pegar numa partezinha aqui que eu tava. E fala, né, de um homem bom e de paz. Eu tava lendo antes da humilde submissão. Vou ler essa parte para vocês. Não perca tempo pensando quem é a seu favor e quem é contra você, mas se preocupe consigo mesmo e que Deus esteja com você em tudo que fizer. Que Deus esteja com você em tudo que fizer. O que é isso? Já é eu estar no mundo espiritual com Deus, porque Ele está dentro de mim. Então tenha boa consciência. Então você ter Deus é você ter consciência das coisas, realmente o que elas são. Não essa mentira que a gente está vivendo. E aí Deus o defenderá. A perversividade de homem nenhum será capaz de ferir a quem Deus ajuda. E não é nem ferir nessa... E se me ferir, mas se eu tô com Deus, eu sei que Ele vai me ajudar. Se você souber ficar em silêncio e sofrer, sem dúvida verá que o Senhor Deus o ajudará. Cara, isso aqui é profundíssimo. Se você ficar em silêncio e sofrer, sem dúvida verá que o Senhor o ajudará. E aí as pessoas leem isso e falam assim, como assim? Em silêncio e sofrer, o Senhor vai estar me ajudando? Tá vendo? Pessoal, não é isso, não é sobre isso. É sobre eu ver Ele até no sofrimento que Ele me deu, porque nada está desconectado dEle. Então Ele sabe a hora e a maneira de salvá-lo. Submeta-se, portanto, a Ele. O propósito de Deus é ajudar e livrar de toda a confusão. E é aqui que está, de toda a confusão. A confusão é mental, a gente está nessa confusão mental. É sempre muito proveitoso manter-nos mais humildes para que os outros conheçam e repreendam nossas falhas. Que os outros conheçam e repreendam nossas falhas. Pessoal, quando que vocês deixaram alguém repreender vocês e reconhecer a falha de vocês? Olha, se você é humilde, você vai parar e vai pensar, realmente, Felipe. Agora, se você não é um ser humilde, você vai falar, não, várias vezes. Várias vezes os outros falaram das minhas falhas, eu deixei eles. Entende? Você entende a profundidade disso? Vocês não conseguem mais ficar inquietos e ver que a outra pessoa é um professor te ensinando a vida. Porque Deus age por meio de todos que estão à sua volta. Quando um homem se humilha pelos erros que cometeu, facilmente acalma os outros e depressa satisfaz aqueles que se iram contra ele. Cara, tem que ler isso aqui todo dia. Quando um homem se humilha pelos erros que cometeu, facilmente acalma os outros e depressa satisfaz aquele que se iram com ele. Dá vontade de ler de novo. Um homem, quando ele se humilha perante os outros, pelos erros dele mesmo. Como se fosse eu aqui, perante vocês, falando tantas coisas que eu já errei. Então vocês, depressa, vocês se satisfazem. Porque é isso que vai matar a ira de vocês. E dos outros que são irados contra vocês, que têm raiva de vocês, enfim. Deus protege o humilde e livra ele. Ele ama e conforta o humilde. Ao humilde inclina sua cabeça e lhe dá grande graça depois da humilhação. Eleva-o grande glória. Ao humilde ele revela seus segredos e com ternura se aproxima dele e convida a estar da sua presença. O humilde, quando é repreendido assim, permanece em paz porque descansa em Deus e não no mundo. Isso é lindo. Não pense que você tenha feito algum progresso
a menos que se sinta inferior aos demais. É contraditório pra caramba, né? O humilde, ele tem que fazer isso, ele tem que pensar que ele não fez nada, que ele não fez nenhum progresso. E ele vai se sentir inferior aos demais, mas é isso que o Senhor quer, que a gente veja a nossa verdade, a sinceridade. Eu não sou bom o suficiente, nunca vou ser. Nunca, mas para Deus eu sou. Quando eu olho para Ele dessa forma e falo, Pai, eu não sou bom, eu não tenho nada, sem Ti eu não sou nada. E eu não pedi para que Ele me eleve, para que Ele me dê, para que Ele me dê riqueza, não é isso. Ele vai me dar a partir do momento que Ele achar necessário. Mas se enquanto eu não olhar para isso dentro de mim, vai ser só ladeira abaixo. Então a oração espiritual, a verdadeira oração é essa. Quando você é você de frente para Deus. Sem todo, é claro, quando a gente vai na igreja, vocês têm que rezar o que está na igreja, mas sem aquele negócio formal. É informal. Informal se ajoelhar e chorar perante a grandiosidade dele. E ver a vida espiritual dessa forma. Sempre está acontecendo. A todo tempo é uma batalha espiritual na minha cabeça, que ela muitas vezes precisa existir para que eu veja. Para que eu veja quem, Felipe? Para que eu veja ele. E eu, consequentemente, vendo ele, eu vou me ver. Eu vou me ver pequeno perante tanta grandiosidade. E aí eu vou entender que eu sou um nada. E que até hoje ele me deu tudo. E tudo que eu tenho é suficiente. Beleza? Muito obrigado. Deixa uma curtida, se inscreve no canal, vai lá no Instagram e até a próxima.